honra imensa estar aqui na Vila Marques, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Foi aqui na Vila Marques que eu aprendi o que é agronegócio, foi daqui que surgiu a vontade de me especializar no agronegócio. Então, hoje, com certeza, é um dia memorável na minha carreira. O tema é reforma tributária. É um tema com muitas complexidades e o objetivo é que a gente consiga simplificar para vocês os principais pontos de uma forma didática. E, para começar a falar de reforma, convido o Dr. Adonis. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Maria Carolina, pelo convite. Eu não conhecia Aramoreira, conheço a Mambaia região, Ponta Porã, mas a Aramoreira eu não conhecia. É uma região muito bonita. A gente ficou impressionado aqui vindo para a Vila Marques do visual ali das plantações, enfim. Então a gente agradece muito a presença de todo mundo e é um tema muito importante, né? A gente que atua com direito tributário, a gente realmente está passando por uma mudança de cultura, né? Quando a gente fala de reforma tributária, nós tivemos algumas reformas em 2025. Nós tivemos a reforma do consumo, que está realmente impactando as relações comerciais, a compra e venda, o meu negócio, a reforma da renda e a reforma do patrimônio. Então, quando a gente está falando de reforma de consumo, né, muita gente pensa, então está mudando todos os impostos, né? Todos os impostos vão mudar, então a gente tem aqui a estrutura da tributação no Brasil. Então você veja, a gente tem da União, importação, exportação, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, IPI, IOF, uma série de impostos, ITR, PIS, COFINS, Senar, INSS, Fundo Rural, estados, ITCMD, ICMS, IPVA. E o que a gente está falando? Quando a gente está falando de reforma do consumo, os únicos impostos que vão ser substituídos, a gente está falando de IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então saem esses impostos para entrar IBS, CBS. IBS, Imposto de Bens e Serviços, e CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Então muita gente pensa que o imposto de renda foi alterado. Não, a gente não tem nada de alteração de imposto de renda nesse momento. O que está sendo alterado são os impostos de consumo. Vejam que são IPI, PIS, COFINS, tudo que relaciona a compra e venda de mercadorias, de prestação de serviços, são operações relacionadas ao consumo. Então aqui, rapidamente, vamos tentar simplificar. Os tributos atuais que vão ser substituídos pela CBS, Contribuição de Bens e Serviços, são IPI, PIS e COFINS. Tá? Então, a competência de cobrar essa CBS, que já começa agora, em 2027, é da União. Então a gente não vai ter muito conflito, porque a Receita Federal que vai continuar cobrando, assim como ela cobra o IPI, PIS e COFINS. Enquanto a grande confusão que vai ter na reforma tributária sobre o consumo são municipal e estadual. Porque hoje a gente tem a competência do município sendo do ISS, né, que é o Imposto sobre Serviços. E a competência do Estado, o ICMS. Então nós estamos entes totalmente diferentes, com alíquotas diferentes, incidências diferentes, né? O ICMS é uma confusão. E todos esses dois tributos eles vão ser unificados pela IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a competência do Estado e do município, a partir de 2027 até 2033, elas vão ser concorrentes. Então, nós vamos ter o mesmo tributo incidente sobre a operação do Estado e do município. Isso pode gerar confusão, né? Porque são interesses distintos, são arrecadações distintas, então certamente isso pode causar confusão, e já causou, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Instituiu a administração desse imposto do Estado e município, que é a IBS, vai ser feita por um comitê, né? Imagina, tem 5.700 municípios no Brasil, existem 28 representantes, sendo estados e municípios. Então todos os municípios estavam brigando para ver quem que ia lá, tá lá representando no comitê gestor, porque é a partir dali que as arrecadações de todo o Brasil vão ser destinadas para cada município. Então a gente tem algumas questões meio nebulosas ainda para a gente tratar do IBS. Aqui o que a gente está buscando? A reforma, ela tem uma progressividade, então ela tem uma transição, né? Isso não vai acontecer de forma imediata. Então como a gente tem uma cultura tributária hoje, se eu fizesse isso de forma imediata, eu estaria criando caos no nosso país. Então eu preciso primeiro fazer com que as empresas, as pessoas, elas se adaptem ao sistema.
certo? Então, o que o fisco pensou, né? Quando a gente fala de reforma tributária, o fisco pensou o seguinte: vamos fazer uma transição até 2033. Então, esse ano de 2026, o que a gente tem? Uma fase de testes. Todo mundo que tem uma compra e venda de mercadoria, o contador ele vai lá e tem que colocar 1%, mas esse 1% não tem arrecadação. É simplesmente para ter um efeito de teste para o fisco saber quanto que vai ser essa arrecadação a partir de 2027. E aí o que acontece? 2027 a gente já tem o PIS e COFINS, eles saem e são extintos, certo? Então, a partir de 2027 a gente já vai ter o CBS, que é a contribuição de bens e serviços. Então, tudo que tiver de PIS e COFINS acabou. E isso vai tendo uma alteração a cada ano. O ICMS, o ISS, eles começam a ser substituídos a partir de 2029. Eles são totalmente extintos até 2033. Muito se fala que a reforma tributária veio para simplificar, né? O que eu falo é o seguinte: a gente participa de alguns eventos, doutor Diego, doutora Maria Carolina, que a gente vê. A verdade é que até 2033 a gente vai ter mais confusão. Porque nós vamos estar com períodos com regimes, o regime atual da tributação com o ICMS, ISS e o regime novo. Então, para o contador vai ter muito mais trabalho. Não é verdade assim? Então, a gente precisa ter atenção até 2033, porque certamente vai ter muito litígio, vai ter muita problemática até a gente começar a se adaptar realmente e entender, né, o contexto desses novos impostos. Pode passar. E aí, como o Brasil é um país de primeiro mundo, né, obviamente que a gente tem que ter a maior tributação do mundo de IVA, né? Óbvio que o Brasil não iria perder essa oportunidade, né? Então a gente está com o IVA estimado em torno de 28% a 30%, mais do que Dinamarca, Croácia, Hungria. Então, certamente vai ter aumento de carga tributária. Isso é um ponto, né? Então, a gente tem algumas questões que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que tem os créditos, o modelo de negócio hoje vai ser todo subsidiado conforme nos créditos. Mas vai ter aumento de carga tributária. Hoje, o agronegócio, por exemplo, muitas operações são imunes de ICMS, né, de PIS e COFINS. Vai continuar a alíquota zero? Vai. Mas muitas operações que não tinham incidência de ISS e de ICMS vão passar a ter a incidência do IBS. É como se o produtor estivesse pagando o ICMS e o ISS nas operações. Então, a reforma ela vem para ampliar a incidência em toda e qualquer operação de compra e venda, de negócios, de locação, enfim. Então o governo ele ampliou e foi o objetivo mesmo para que ele torne essa carga incidente para todo qualquer tipo de negócio dentro do nosso país. Então existe algumas pessoas que falam que essa carga pode diminuir, só que a gente vai ver isso só a partir do momento em que de fato começar a aplicação da reforma. Então existe um projeto que fala, a partir de 2033, caso a soma das alíquotas ultrapasse 26,5, aí o governo diz que vai reduzir isso e o teto vai ser a 26,5. Óbvio, existem várias situações em que vai ter redução de alíquota. O agronegócio é muito incentivado nesse ponto e tem que continuar a ser, né? Porque é uma operação de risco, é uma operação que a margem impacta cada situação. Então a gente tem vários produtos que continuam com uma desoneração das alíquotas, né? Mas a gente precisa ter atenção em cada situação que a gente estiver fazendo o nosso negócio. Então eu vou tentar passar bem rapidamente, explicar um pouquinho sobre os pilares. A reforma, ela tem um ponto muito importante. Ela muda totalmente o contexto de se fazer negócio. Então a gente tem hoje uma cultura de um jeito de fazer negócio para cada tipo, para cada segmento, enquanto a partir da reforma, cada pessoa física, cada empresa, seja o segmento que for, ela vai precisar entender: vai me gerar crédito essa operação? Por quê? A geração de crédito da operação vai reduzir o seu custo. Então, às vezes, você vai pagar mais na sua mercadoria, na sua compra, mas esse crédito vai fazer com que o seu custo final seja um pouco menor. Então, você precisa fazer o quê? Entender o seu negócio, já começa a partir de 2027. Entender o seu negócio, fazer um estudo e ver o que da minha operação, o que das minhas compras de insumo, máquina, enfim, tudo, né? O que eu posso gerar crédito, porque isso vai fazer com que minha conta final fique mais barata.
Então esse é o modelo que o governo pensou e que todo mundo vai ter que entender. O que eu tenho que fazer? O coração da reforma é a geração de crédito, que é o que a gente fala aqui no termo jurídico, não cumulatividade plena. Então tudo que eu tiver de insumo, de bens e serviços na minha cadeia, ela vai gerar crédito. Eles falam de transparência fiscal, né? Hoje em dia, quando a gente compra uma mercadoria, eu comprei por R$100 aquela mercadoria, e aí eu tô vendendo essa mercadoria, às vezes meu preço é 150, eu nem sei quanto que é o preço o valor de imposto, está tudo dentro, né? Hoje o imposto é por dentro do preço do produto. O que a reforma vem trazer? Ficar por fora do preço do produto. Então, se eu tenho um produto de R$100 e a minha alíquota é 26%, eu vou saber que aliás, se o meu imposto é R$26, por exemplo, eu vou saber que eu estou pagando R$26 de imposto e que a minha mercadoria é R$100 e que eu tenho esses R$26 para tomar crédito na minha operação de venda. Mais ou menos assim que é a lógica do negócio. Então, o governo justifica que vai ter mais transparência, mas como eu falei para vocês, nós vamos passar por um período de transição em que a gente vai estar acumulando 2 tipos de tributos, os atuais e os novos. Então, a gente não sabe se vai ter transparência de fato. Muda totalmente aqui o destino como critério de tributação. Hoje, como que é? Hoje a arrecadação vai para a origem. Então, assim, se aqui a Aral Moreira está vendendo uma mercadoria, a Aral Moreira tem o ISS da operação, enfim, então o município recebe pela origem. O que vai acontecer com a reforma? Ela muda totalmente a lógica. Então, o município, como a gente está falando de município, o Estado, ele vai aumentar a sua arrecadação se ele tiver mais consumo da sua população. Então, isso vai fazer com que os municípios, eles pensem cada vez mais em como ter. Hoje em dia, a guerra fiscal é o quê? Eu vou trair empresas, vou dar incentivo fiscal para pagar menos imposto, e essa empresa vai ficar aqui na minha região. O que vai acontecer com a reforma tributária? Os municípios vão precisar fazer um incentivo de regulação. Então, olha, a empresa que vier aqui ou as pessoas que estiverem aqui na minha cidade vão ter um benefício de não pagar alvará, enfim, vai ter que criar alguma coisa, é a nova guerra fiscal que vai ter. Então, eu vou precisar atrair gente para a minha cidade, porque o critério de arrecadação do município é quanto mais tiver gente aqui na minha cidade, porque quanto mais consumo, mais eu arrecado. Então, os municípios vão precisar se organizar também, os estados também. Mato Grosso do Sul, a gente participou de uma palestra, é um estado considerado perdedor de arrecadação, porque a gente hoje muito mais exporta produtos e serviços do que importa, né? Então, é um ponto que todo mundo está atento, inclusive o fisco estadual e municipal. Pode passar, por favor. Um ponto importante que todo mundo fala, né? Esse split payment, vocês já ouviram falar o que é split payment? O split payment é o seguinte: o fisco foi muito inteligente, né? Hoje o que acontece com a gente? Se eu estou vendendo a minha mercadoria e essa mercadoria custa R$100 e o meu imposto é 20, eu recebi 120, porque o R$20 estava compondo o preço da mercadoria. Esse 120 entrou na minha conta. Eu vou lá, entrou no meu fluxo de caixa, pago minhas coisas. Lá no mês subsequente ou no final do mês, dependendo do regime, eu tenho que pagar imposto. Às vezes eu nem pago. Acontece também, não é verdade? Então o que vai acontecer? O governo ele tentou brecar isso através do split payment. Então, se eu recebo os R$120 e esses R$20 são de imposto, o que vai acontecer? É uma retenção na fonte. Esses R$20 nem entra na minha conta mais. Só vai entrar os R$100. Isso faz com que meu fluxo de caixa esteja prejudicado. Se antes eu tinha R$120 entrando na minha conta, agora eu vou ter R$100, isso vai trazer um impacto para o meu fluxo de caixa. E esse é um ponto de atenção na reforma. O fluxo de caixa pode ser afetado, justamente por causa dessas retenções na fonte que podem ocorrer. É o único meio de pagamento? Não. Ainda tem um meio de pagamento que existe hoje. Eu posso fazer o pagamento, né, no mês subsequente. Porém, como eu disse para vocês que o crédito é o coração da reforma, eu só vou poder me creditar da operação, e esse crédito vai reduzir meu custo, se a outra pessoa, o meu fornecedor, pagar imposto. Ou seja, o fisco transferiu para todo mundo a competência de fiscalizar o pagamento da operação, porque eu só vou poder me creditar se aquela pessoa anterior pagou o imposto. Ou seja, o que vai acontecer com o tempo, não agora no começo, mas com o tempo todo mundo vai querer fazer o split payment, porque é uma forma de segurança. Fala, eu vou comprar aqui, doutor Diego, de você, mas vamos splitar a operação aqui, porque você já vai pagar o imposto na fonte e eu vou tomar o crédito. Se eu não fizer isso, pode acontecer do doutor Diego não pagar o imposto e aí meu crédito fica parado.
E aí tem várias questões, né? E a compra parcelada? Se eu fizer 30, 60, 90 dias, o meu crédito só vai ser tomado quando pagar os boletos 30, 60, 90 dias. Então, a empresa vai ter que ter uma organização muito grande em relação a essa tomada de crédito. Ou seja, o fisco transferiu o ônus para todos nós, né? Então, a reforma tributária é maravilhosa para o fisco. Maravilhosa. Eles tiraram o problema de sonegação que eles têm hoje. Mas, em compensação, as empresas e os negócios das pessoas físicas vão precisar se planejar. E esse planejamento começa desde agora. Comitê gestor, eu já falei, período de transição também. Não sei se tem alguém do Simples Nacional aqui, mas o Simples Nacional, eu vou falar bem rapidamente, o Simples Nacional, por ser um regime simplificado, ele não vai dar crédito cheio para a sua operação. Então, assim, se eu vendo para uma outra empresa que quer tomar o crédito, o fisco falou o seguinte: ó, você que é do Simples Nacional, se você quiser dar crédito cheio, tomar crédito também na sua operação, o fisco vai poder ser como se fosse um lucro real ali. Só que vai ter que ter organização. Então ela falou assim: ó, você é Simples Nacional, que não quer perder competitividade e quer dar crédito para a cadeia que está em volta de você, você precisa fazer a opção de ir para o regime regular. O que é isso? Fala, fisco, eu quero pagar esse imposto novo aí, IBS, CBS, eu vou pagar por fora, então eu quero tomar o crédito cheio. Isso faz com que a sua complexidade aumente muito mais, porque você precisa ter um controle, mas também toda a sua compra de prestação de serviço também vai gerar crédito para você. Então, o Simples Nacional tem bastante impacto, sobretudo para quem vende para outras empresas que vão falar assim: doutora Maria Carolina, me dá esse crédito aí. Ah, não, eu sou do Simples Nacional. Ah, não, então você não vai me dar crédito, eu vou ver quem que vai me dar crédito aqui. Então, o mercado vai ser assim, essa vai ser a regra do jogo da reforma agora. Quem que vai me dar crédito aqui? Quem que eu vou tomar mais crédito? Entendeu? Então, isso exige muito planejamento. Eu vou passar a criação do imposto seletivo, porque o imposto seletivo são impostos que vão ter a carga tributária muito maior, porque eles são considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Por exemplo, cerveja, enfim, bebidas alcoólicas, cigarros, né? E aqui nós vamos ter o fim da tributação, que são muito confusos, que é o ICMS, ST, enfim, muitos de vocês não são submetidos a isso. Alguns sim, depende muito da operação, mas a confusão que o ICMS causa hoje no Brasil, a princípio a gente vai ter uma tranquilidade maior nisso, mas só em 2033, até lá nós vamos ter confusão maior mais ainda, né? E aqui alguns regimes diferenciados, que inclusive que a doutora vai falar, que o agro continua a ser beneficiado, não tinha como tirar isso do agronegócio. Então muitos produtos vão continuar com a desoneração e com uma redução de alíquota. E aí isso faz com que precisa ser estudado também cada negócio, qual o impacto mesmo que vai ser, qual a alíquota efetiva que a reforma vai trazer para o meu negócio. E aqui, como eu falei que a reforma, o coração dela é o crédito, 2026 é o ano de levantar crédito. Por quê? Quando a gente já participou de alguns eventos, muita gente exporta soja, por exemplo, né? Hoje a exportação ela é imune do PIS/COFINS, imune do ICMS, vai continuar imune, só que isso gera crédito para você. Então todo mundo que tem crédito, o que é crédito? Eu fiz uma compra, eu fiz uma venda, então me gerou um crédito que eu posso compensar na minha operação. Então, o que a gente está recomendando para todo mundo? Tem que fazer uma revisão completa para ver se eu tenho crédito. Por quê? Como 2027 a gente vai ter a extinção do PIS da COFINS, se eu não tiver olhado se eu tenho crédito e se esses créditos não tiverem escriturados até o final do ano, eu perco esses créditos. Então a gente tem uma janela de alguns meses para frente para olhar se eu tenho crédito de PIS/COFINS, se eu tenho crédito de ICMS, olhar dentro da minha operação para saber se eu tenho alguma coisa perdida lá, porque se eu fizer essa apuração, eu posso aproveitar isso de 2027 em diante, eu não perco esse direito. Então a gente tem aqui várias questões de crédito que podem ser aproveitadas. Crédito presumido de estoque. Se eu tiver estoque acumulado na virada do ano, eu preciso contabilizar isso aqui, eu posso aproveitar esse crédito. Ativo imobilizado, maquinário, tratores, eu posso também contabilizar esse crédito para aproveitar isso para 2027 em diante. Se eu não tiver contabilizado isso, eu posso perder esse crédito. Então é um ponto importante de ação para esse ano 2026. E o crédito de ICMS, né? E o fisco, ele fala assim: não, meu amigo, se você quiser, esse crédito que você contabilizou, eu te pago esse crédito, você não precisa compensar, só que eu vou te pagar em 240 vezes
com atualização pelo IPCA. Então tá tranquilo, né? Então, vamos receber 240 vezes. Então, assim, é totalmente inviável a gente esperar para ter esse ressarcimento do crédito. Então, é o que a gente orienta olhe o negócio, faça a revisão dos créditos e se organize para que não haja perdimento desses créditos. É um ponto muito importante, porque isso vai impactar na sua competitividade, vai trazer mais margem de lucro para o seu negócio, porque esses créditos reduzem o seu custo no final da operação. E aí eu vou passar para a doutora, depois a gente volta aqui. Obrigada, doutora. Acho que é importante falar das perguntas, se tiver perguntas no final. Tá. Se tiver perguntas, no final a gente vai estar passando, tá? Para o agro. A primeira coisa que eu tenho falado para os clientes do setor do agro. Doutora, eu não vou pagar mais imposto de renda e agora eu vou pagar IVA? Não. Gente, imposto de renda continua normal, do jeito que sempre foi. Qual que é o principal impacto para o produtor rural? O produtor rural, na maioria das vezes, não paga ICMS, ISS, PIS, COFINS. Tanto que, às vezes, a gente conversa com alguns produtores sobre isso e os produtores nem sabem, né? A gente fala de ICMS quando a gente vai comprar alguma mercadoria, que a gente... E a reforma, eu estava dando um exemplo hoje também. A gente compra alguma coisa, a gente faz uma compra, a gente não sabe quanto que a gente está pagando de imposto. A gente não sabe. Aqui o nosso vizinho Paraguai, quando a gente vai comprar, a gente vai lá no Shopping China, tem lá o valor do produto, né? E do produto com IVA e sem o IVA. A reforma tributária nada mais é do que instituiu esse IVA no Brasil. Só que, pelo emaranhado de tributos que a gente já tem no Brasil, o nosso IVA, ele virou IVA dual. CBS e IBS, na verdade, são irmãos gêmeos. Eles sempre vão dar juntos, tá? E para o produtor rural, não tinha ISS, ICMS na operação. E agora, em muitos casos, ele vai ser contribuinte do IVA. Claro, o setor do agronegócio ele é muito específico. E ele tem sim um tratamento diferenciado, não tinha como a reforma tirar isso. Afinal, o setor do agronegócio ele é diferente de qualquer outra empresa, né? Vocês estão numa empresa a céu aberto, né, que lida com tudo. Nós viemos aí de vários anos de quebra de safra, então a gente sabe a dificuldade que é. E é o setor que coloca comida na mesa. Então ele precisava sim ter um tratamento diferenciado. E eu vou passar alguns pontos, tem vários pontos específicos, várias minúcias na reforma, mas eu vou passar os mais importantes. Primeiro é a alíquota zero da Cesta Básica Nacional. Bom, tem uma lista de produtos que são contempladas como itens da cesta básica que vão ter alíquota zero, tá? Esses produtos, como exemplo, arroz, feijão, carne, óleo de soja, eles vão ter a alíquota do IVA, né, do IBS, CBS zerado. Então, o produtor de feijão, por exemplo, ele vai lá, colhe o feijão, vai vender para a indústria, toda a cadeia, até chegar na mão do consumidor, a gente vai ter uma alíquota zerada, beleza? Os outros produtos que não estão contemplados na lista de produtos da Cesta Básica Nacional, eles têm uma redução de 60% da IBS-CBS. Se a minha matemática aqui não está muito falha, se a gente está estimando em 28%, eu acho que vai ficar em torno de 11%. 11%, então, desses produtos, que são os alimentos destinados ao consumo humano in natura. E aqui tem uma coisa muito intrigante. Uma coisa também que a gente vem escutado quando a gente vai nos eventos e a gente tem estudado, é que a reforma ela não foi pensada para o setor do agronegócio. Tá? O agronegócio é muito específico, a reforma deu ali os benefícios, mas não foi pensada na operação. Um exemplo. A carne, ela tem alíquota zero, mas o boi, não. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Um pecuarista vende o boi para o frigorífico. Nessa operação vai ter IVA, tá? A gente não está falando de imposto de renda, a gente está falando de IVA, é um novo imposto, tá? Com uma redução de 60%, sim, tem uma redução, mas continua existindo o IVA. O frigorífico vai abater o boi e vai transformar esse boi em carne. E esse boi, que virou carne, agora tem alíquota zero. Qual é a lógica? O pessoal que estudou a reforma lá, a gente vai ter que perguntar para eles. A mesma questão da soja, né? Quando o produtor rural for contribuinte, que eu vou entrar nisso agora, e vender a soja, ele vai pagar IVA, tá? Quando a indústria transformar a soja, né, a soja que é para óleo de soja, transformar em óleo de soja, e óleo de soja está na Cesta Básica Nacional, a alíquota é zerada. Então é o mesmo produto, que vai passar pela cadeia com IVA e depois sem IVA.
Bom, agora a gente vai falar de produtor rural e de cooperativa. Passa para mim, por favor. Produtor rural. Isso aqui é o que mais interessa para a gente. Quem vai ser contribuinte do IVA e quem não vai ser? Tem uma regra que vai distinguir, bem claro, quem vai ser obrigatoriamente, quem pode ser. Vocês vão entender. Primeiro, o produtor rural, pessoa jurídica, não tem escapatória. Vai ser contribuinte do IVA, independente do seu rendimento bruto. Vai ser contribuinte. O produtor rural, pessoa física, ele se torna contribuinte do IVA se ele tem, a gente vai ter que sempre olhar para o ano anterior. Se no ano anterior ele teve um rendimento bruto, não é líquido, é bruto, de 3.600.000, tá? A gente sabe que esse rendimento bruto de 3.600.000 não é para um grande produtor. Então, eu costumo falar também que o maior impacto da reforma tributária é para o médio produtor. O grande produtor ele já está mais organizado, ele já está mais, né? Agora o médio produtor é o que mais vai sentir. E quem não vai ser contribuinte é quem está abaixo de 3.600.000 no rendimento, sempre olhando para o anterior. Sendo que, se eu não sou contribuinte, eu posso me tornar, né? Se eu estou aqui em junho e meu rendimento já ultrapassou, já cheguei em 3.600.000, rendimento bruto, em junho. Aí a gente tem uma gordura de 20%. Se você ultrapassou 3.600.000 agora em junho, mais 20%, você já se torna contribuinte do IVA no segundo mês subsequente, no caso, em agosto. Em agosto você já começa a contribuir. Se você ultrapassou 3.600.000, mas não ultrapassou essa gordura de 20%, é só no próximo ano. Porém, esse produtor que está abaixo de 3.600.000, ele pode se tornar contribuinte. Aí você vai falar, Carol, por que eu vou querer ser contribuinte do IVA? Aí a gente entra no que o doutor Adonis está falando. O modelo de fazer negócio vai ser o seguinte: ser contribuinte? Então eu não vou fazer negócio com você porque eu preciso me creditar. Então agora tem que ser na conta. E não existe uma receita de bolo, gente. É 1 por 1 da sua produção, da sua operação. Para o produtor rural que é obrigatoriamente contribuinte, que é o PJ ou que está acima de 3.600.000, agora vai ter que sentar também com a contabilidade, com o seu jurídico e fazer conta também. Porque isso vai impactar o fluxo de caixa, isso vai impactar o modelo de fazer negócio. Então é um momento, 2026, é um momento de organização. No ano que vem, final do ano que vem, quando for fechar as contas e o negócio não fechar, aí que a gente vai começar a ver o impacto. Claro que a gente tem uma entrada gradual desse IVA, né? A gente está até 2033 convivendo com 2 sistemas, mas 2033 está logo ali, e se a gente não pensar agora, 2033 também pode ser o final. Passa para mim, por favor. Ah, tá. Deixa eu só falar desse aqui do crédito presumido. Para o produtor rural não contribuinte, que é abaixo de 3.600.000, quem for adquirir dele vai ter um crédito presumido. Tudo bem, vai ter um crédito presumido. A gente não sabe ainda como que vai funcionar esse crédito presumido. Por incrível que pareça, a gente começa no ano que vem, a gente ainda não sabe. Tem muita coisa que vai ficando para o regulamento. E eu escutei que a reforma era para simplificar, assim como o doutor falou. E quando a gente olha para a lei de 500 e poucos artigos, quando a gente olha para regulamentos que nunca saem, que a gente não sabe em quanto que fica, aí eu não sei até que ponto veio para simplificar. Concordo que talvez esse sistema que a gente tem, que é um modelo europeu, esse sistema de IVA, ele dá para o consumidor de uma forma clara o que ele está pagando, como ele está pagando, certo? O que é produto e o que é imposto. Porém, da forma como foi colocada no Brasil, é Brasil, né, gente? Já virou IVA dual, já era para ser um IVA, já virou 2, já é irmão gêmeo, já... Enfim. E aí, é o momento do produtor rural olhar para a sua atividade, olhar para a sua produção, olhar para os seus números junto com a contabilidade e fazer conta. Uma parte que interessa muito aqui para a região. Opa. Aí, voltou. Passa. Aí. Cooperativas. Aqui os produtores rurais, em sua maioria, trabalham com cooperativas. As cooperativas também tiveram um tratamento diferenciado na reforma para o ato cooperado. Como que vai funcionar? As operações entre cooperativa e cooperado, elas terão alíquota zero. Porém, primeiro, a cooperativa, ela precisa aderir ao programa da cooperativa alíquota zero.
Já começa por aí, a gente não sabe, né, como está sendo a política das cooperativas, como eles estão estudando a reforma e fazendo as contas deles também, certo? Então eles têm que aderir ao programa. E aí, as operações entre cooperado e cooperativa não vai ter alíquota, tá? De BS-CBS, o IVA vai ser zerado. Só que o que acontece? Para o produtor rural contribuinte. Então a alíquota é zerada para o produtor rural contribuinte, que é aquele que tem mais de 3.600.000 no ano anterior, ou que é pessoa jurídica. Para o produtor rural não contribuinte, ele não era contribuinte mesmo, a alíquota é zerada, não. A cooperativa ela tem um crédito presumido. Também não sei como isso vai funcionar ainda, vai ficar para o regulamento, a reforma já está começando e a gente ainda não sabe como isso vai funcionar. E tem uma particularidade que os produtores rurais que são contribuintes vão conseguir transferir créditos para a cooperativa, tá? Consegue fazer essa transferência de créditos, a gente também não sabe como vai funcionar, mas as cooperativas tiveram esse tratamento diferenciado. Para a gente é muito importante também, aqui na região, estar conversando com as cooperativas, tá? Para saber como que isso vai funcionar, para prever, porque, por exemplo, a reforma tributária, a gente sempre fala de ano calendário. Qual safra que é sempre no ano? Todo mundo planta soja e milho até 31 de dezembro, todo mundo colheu e já fechou caixa? Não é assim. Vamos pensar na soja. É setembro e termina lá em março? Então, assim, como que vai ficar esse fluxo de caixa, de créditos, sendo que não pega um ano inteiro? Então, aí a gente vê as particularidades de que a reforma não pensou. Como que vai ficar esse crédito acumulado de um ano para o outro? Bom, isso aí também, próximos capítulos no Girão. Pode passar, doutor. E aqui é uma coisa muito interessante, que o doutor Adonis também já citou, que alguns produtos e serviços terão um custo mais baixo, mesmo com preço maior. Parece uma frase que não faz sentido algum. Mas aqui é quando a gente entende a lógica dos créditos. Alguns serviços vão ficar mais caros. O maior impactado na reforma, sem sombra de dúvidas, é o prestador de serviço. Tá? Então, nós somos produtores rurais, aqui nós somos prestadores de serviço, mas nós somos consumidores também de produtos e serviços. Para a gente, quando a gente for contratar um serviço, a gente vai sentir o maior impacto disso. Porém, a gente tem um sistema de créditos e que a gente vai conseguir creditar. Então, às vezes, o preço realmente subiu do serviço, mas como ele já pagou ali o imposto na fonte, a gente vai conseguir se creditar. E isso é muito inteligente, né? A gente estava comentando isso ontem, sobre como o fisco transferiu para a gente a fiscalização. E aí eu estava dando um exemplo para o meu irmão hoje. Você vai arrumar um trator, certo? E aí o mecânico cobrou lá R$1.000 de você. Aí você vai perguntar para ele, tá, mas você vai tirar nota? Você já pagou o IVA? Porque eu preciso me creditar isso aqui no final, quando eu for fechar ali a minha operação. E aí a gente vai obrigar todo mundo a sair da informalidade e emitir nota. E é o que o fisco queria e a gente mesmo vai fiscalizar. Não vai precisar vir ninguém aqui fiscalizar, ver se vocês estão trabalhando com empresa ou não. O próprio consumidor vai fiscalizar porque ele precisa de crédito. Então o modelo de fazer negócio vai mudar totalmente. Pode passar? E é isso que a gente sempre vai olhar para a operação anterior. A gente, no caso do produtor rural, vai olhar para o ano anterior para ver se ele vai ser contribuinte ou não. E quando a gente for tomar crédito da operação, é sempre para a operação anterior. Se a operação anterior já recolheu, para eu conseguir me creditar. E o que o produtor rural deve fazer desde já? Primeiro é a organização documental. Isso tem que sentar com a contabilidade, ver se está tudo certinho, fazer toda essa revisão documental. Segundo, revisão contratual. Isso é muito importante. A gente vai entrar na parte de arrendamento, também de aluguel, e tem um impacto, tá? Para o arrendamento e para o aluguel com essa reforma. E a gente precisa revisar os contratos de arrendamento. O proprietário da terra, ele vai ser contribuinte, tá? Só que, ano que vem, já começa a cobrar, e aí, no dia que chegar, vai olhar um para o outro, o arrendador e o arrendatário, e falar, quem que vai pagar? Eu não vou pagar, você vai pagar? Não vou. Então a gente precisa sentar agora com o proprietário da terra, o arrendador e o arrendatário, para revisar todos os contratos, gente, isso é muito importante, tá? Planejamento tributário preventivo.
Isso aqui é basicamente aquilo que eu falei. Quem está abaixo de 3.600.000 vai ter que sentar e fazer conta individualmente se vale a pena ou não ser contribuinte. Isso parece um pouco estranho, né? Falando por que eu vou querer ser contribuinte, gente, é só fazendo conta pra gente saber, tá? Realmente algumas operações não vai valer a pena, outras sim. E às vezes, não só vai valer a pena, como você vai ter que mudar o modelo que você faz negócio, tá? E a estruturação da atividade, que é exatamente isso. Às vezes eu vou ter que mudar o modelo do meu negócio. Como eu faço, quem é o meu fornecedor, para quem eu vendo. Esse modelo de negócio, ele vai acabar sendo mudado pela reforma. Pode passar? Reforma tributária e os impactos no patrimônio e na sucessão familiar. Esse aqui é outro ponto bastante importante. A reforma tributária ela tem um impacto imenso no patrimônio, tá? Depois o doutor vai vir falar um pouquinho. Um impacto imenso no patrimônio e também na sucessão. Eu, infelizmente, participei de uma sucessão muito cedo e eu sei quanto custa. Eu sei quanto é demorado, o quanto é custoso e o quanto é difícil a gente ter que se desfazer de patrimônio para pagar custos. Então, eu convido o Dr. Diego, que vai falar um pouquinho. Boa noite a todos. Assunto denso, assunto pesado, né, gente? Nessa quinta-feira fria, em Aral Moreira, eu agradeço desde já o convite da doutora Maria Carolina Mioranza. Quando começaram a falar dessa tal de reforma tributária, muita gente ouvia que isso era muito longe. Mas, resumindo, cá estamos. Ela já está aí. E por mais que seja denso, a gente está falando aqui de pagamento, de ampliação de carga tributária, nós estamos aqui, 2026, já estamos no meio do ano e o que a gente tem para fazer é estudar. Então aqui hoje nós estamos simplesmente para rapidamente passar algumas coisas que a reforma trouxe em relação ao patrimônio e falar também do que impacta o agronegócio, que são as compras e vendas. Pode passar para nós. A compra e venda, de um modo geral, é como o setor imobiliário foi impactado, de um modo geral, em relação ao ambiente urbano e ao ambiente rural, que é o que mais Aral Moreira aqui convive. Mas falando de um modo geral do setor imobiliário nas compras e vendas, a reforma tributária, ela trouxe uma questão muito forte que a gente tem que ter cautela. Nem tudo vai ser tributado por esse imposto CBS e IBS que foi criado. Nem tudo vai ter essa tributação. E a compra e venda do setor urbano, para falar inicialmente, ela trouxe uma marca muito forte dessa questão aqui, a habitualidade. Ser contribuinte desse novo imposto IBS-CBS, que é efetivamente, o que é ser contribuinte? Pagar esse imposto CBS-IBS para quem compra e vende imóveis, no meio urbano, falando no meio rural, se aplica também, vai ter que ter esse caráter de habitualidade. Aqui a gente traz rapidamente um comparativo, como que ocorre hoje no nosso país. Uma pessoa física, ela paga o chamado ITBI, que é o Imposto Municipal, que continua no lugar dele, não será extinto nem aglutinado, ele continua lá, o município cobrando, que gira de 2% a 3%, e continua pagando o imposto de renda, que também não foi alterado, não foi extinto, não se mexeu, continua pagando o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é aquela diferença, né, quando a pessoa compra um imóvel ali por 500 e vende por 1 milhão, ela paga, né, por exemplo, nesse caso, 15% sobre esse ganho. O que muda nesse caso aí com a reforma tributária? O imposto de renda não muda nada. Só que se ele for contribuinte, ou seja, aquela habitualidade, ele vai passar a pagar, vai ser contribuinte do IBS e da CBS, que é o imposto de competência IBS-CBS no ambiente local e a CBS é federal. Hoje, como que ocorre com a pessoa jurídica? Né? Aí entra a questão, né, quando o imóvel está integralizado, né, as atividades imobiliárias com pessoas jurídicas, as holdings que estão constituídas. Paga-se normalmente pelo regime, que é um tipo de regime de lucro presumido, paga-se o imposto de renda pessoa jurídica, a CSLL e PIS/COFINS, que esse daí que é o que está sendo modificado. Mas hoje paga-se, para simplificar, uma alíquota de 6,73% da receita bruta dessa venda. O que muda com a reforma tributária?
Novamente, não se muda nada em relação ao imposto de renda, nem à contribuição social sobre o lucro líquido, e extingue-se, como já foi dito aqui, a partir de 2027, a PIS e a COFINS. Aquele 3,65 sai para entrar uma nova alíquota para quem for contribuinte. Essa nova alíquota do IBS-CBS ainda está estimada, né? Calcula-se aí meados de 28%, só que vai ter uma redução, né? O governo, né, quem instituiu a reforma tributária também não foi tão além de acumular isso, vão ter uma redução de 50%, então essa alíquota pode ficar ali na casa de 14%, tem gente falando 13%, só que isso vai ser somado, ou seja, aumento de carga tributária para quem vender imóveis e for contribuinte na PJ. Resumindo, o que tudo isso nos traz? Novamente, planejamento, verificação, toda venda de imóveis, principalmente quem for contribuinte, né, com mais de 3 imóveis, construtoras, incorporadoras, essas pessoas que serão mais impactadas, necessariamente serão contribuintes. E aquela pessoa que compra e vende, no caso do meio rural, por exemplo, tem uma particularidade, muitas propriedades possuem várias matrículas, por exemplo. Isso está levantando uma discussão. Isso vai caracterizar mais de um imóvel? Mais de 3 imóveis? Como é que vai ficar isso? Mais uma vez, necessidade de fazer toda venda, por mais simples que pareça ser, de fazer uma assessoria para aquela elaboração daquele contrato. É muito claro que tem que ser adequado às situações do meio rural, por exemplo, uma fazenda com 10 matrículas sendo vendida de uma vez só, numa estruturação de um contrato, ela pode ser enquadrada como um imóvel, certamente, mas isso precisa estar documentado. Mas até aqui, pode passar? Antes, porém, tem uma questão, está sendo discutida. Cobra-se, você pode perguntar, cobra-se o ITBI e vai se passar a cobrar também IBS sobre essa operação. Isso não gera uma bitributação, porque é um imposto municipal que já existe e incide sobre a operação, 2% e 3%, dependendo do município, e vai passar a ter IBS e CBS sobre essa operação. Pode gerar, já está sendo discutido. Antes de entrar em vigência efetiva em 2027, já tem um movimento grande aí de incorporadoras e construtoras levantando essa questão de uma duvidosa inconstitucionalidade. E tem tudo para emplacar, né? Isso a gente vai ter uma judicialização com certeza. Os defensores da reforma tributária dizem não temos uma bitributação, por quê? Porque não necessariamente ele vai ser contribuinte, ele precisa ter habitualidade, então assim, ele pode ser contribuinte. Aí fica uma discussão que isso vai, certamente, cada um com as suas assessorias e cada um, né, com os seus jurídicos, entrar nessa briga de judicializar ou não essa questão. Né, tem para todos os lados aí, é mais uma questão que pode gerar discussão. Pode passar. Agora, tem uma questão aqui que diz respeito especificamente ao ambiente rural, as compras e vendas de imóveis rurais. Essa é uma questão aqui que nos últimos anos ela vem sendo mais difundida, mas muita gente ainda, por incrível que pareça, não sabe e muitas vezes pagou-se imposto de renda, de ganho de capital, em relação a vendas que, como as propriedades tiveram uma avaliação cada vez maior e ainda tem, a exemplo mesmo de Aura Moreira, a gente pouco conhece aqui, mas sabe, né, que as terras se valorizaram muito. E tem uma divergência em relação ao Brasil. Né? Tem não só em relação ao valor de mercado, mas o valor do nosso imposto ITR. Onde que isso entra na compra e venda e onde que isso tem impacto, né, na reforma tributária? Eu vejo aqui que a gente não pode falar só das coisas, né, que são ruins. Efetivamente vai ter um aumento de carga? Vai. IBS, CBS é um imposto que tem um campo de incidência muito grande, mas numa venda de imóvel rural é possível, por meio de uma análise detalhada ali da documentação de declarações de ITR, isso tudo catalogado em relação a
venda do imóvel e as declarações do ITR, tanto da aquisição quanto da data da venda, é possível fazer uma redução, porque o ITR, as bases dele são bem menores, têm sido aumentadas nos últimos anos, mas a diferença, muitas vezes, entre o valor da aquisição e o valor da venda, mesmo tendo uma distância, é muito menor do que o valor de mercado. Então, isso, a reforma e os novos impostos não mexeram, vai continuar sendo da mesma forma. A questão é que, se houver uma habitualidade, pode ser que incida, pode ser, né, a gente tem que sempre frisar isso, pode ser que seja contribuinte, que se pague também IBS, CBS. Mas a gente sabe que as vendas de imóveis rurais, elas não ocorrem com um grande... Quem tem imóvel rural, ele não tem um comércio muito... Né, é demorada a venda. Então, assim, resumindo, isso daqui faz com que tem um tratamento todo específico na lei que trata dessa apuração do ganho de capital, para que o vendedor de imóvel rural ele pague, muitas vezes, um valor bem reduzido do seu ganho de capital no imposto de renda. ITCMD e o planejamento sucessório. Aqui a gente começa a entrar um pouco no que foi efetivamente alterado em relação a esse imposto ITCMD, que é um imposto, né, dividido em dois: o imposto que tributa as doações e o imposto que tributa as sucessões, os inventários, é o chamado imposto do inventário. E, por ironia do destino, essa lei que vem regulamentar a reforma tributária, ela estava sendo esperada para o final do ano, mas ela foi publicada no dia 13 de janeiro de 2026 e trouxe mudanças significativas, mudanças assim que mudam quase que completamente a forma de se realizar doações e principalmente os inventários. Pode passar. Efetivamente, o que teve, dentre algumas mudanças bem sensíveis, essas aqui foram basicamente afetadas. Em relação aos imóveis, aos bens que não são imóveis, os bens móveis, né? Hoje em dia, as pessoas, com o avanço dos planejamentos, tem sido evitado permanecer os imóveis na pessoa física, né? Tem se transformado em cotas sociais. Então, aqui entra a reforma tributária, o governo, atento a isso, veio alterar em relação à tributação dos bens imóveis, né? E um ponto importante aqui, em relação ao inventário, por exemplo, veio fechar algumas brechas em relação ao ITCMD. Antigamente, antes da reforma, onde tramitava o inventário, onde as partes, né, os herdeiros, ajuizavam o inventário, e muitas vezes as partes podiam escolher, porque tem vários imóveis em locais diferentes, eles poderiam escolher onde tramitar o inventário. A reforma veio, né, acabar com isso, para trazer a obrigatoriedade do domicílio do detentor do patrimônio, do doador ou falecido. Os bens imóveis, não se teve alteração, mas veio também fechar algumas brechas em relação à tributação do ITCD em relação aos bens imóveis. Necessariamente tem que ser onde o imóvel está sediado. O imóvel está... E se houver imóveis, por exemplo, em Aral Moreira ou em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso, corre-se o risco de ter a tributação de cada imóvel no seu respectivo ente estadual, que é um imposto estadual. Outro ponto ali, só voltando uma questão, a conexão com o exterior, foi uma outra mudança também que teve, que antes da reforma não era possível algumas tributações quando determinada família, por exemplo, tem imóveis no exterior, no Paraguai, por exemplo, ou em Aral Moreira, de cobrar o imposto, o Estado de Mato Grosso do Sul cobrar um imposto aqui era muito mais fácil, né, da pessoa que recebe o imóvel em herança não ter essa tributação. Muitas pessoas pagaram impostos com imóveis no exterior, mas isso não era permitido. Inclusive tem ações, né, de pessoas que pedem esses valores de volta, porque só agora, com a reforma tributária, é que teve o fechamento dessas brechas, né, que autorizou os estados onde tem famílias que têm imóveis fora e dentro do Brasil, de tributar, por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul ficou autorizado a tributar imóveis que estão sediados fora do país. Pode passar. A avaliação das cotas e o caixa. Essa aqui é uma questão que é bem
presente e o que mais se discutia por conta justamente dos planejamentos tributários, dos planejamentos patrimoniais. E aí já está ocorrendo, o Estado do Mato Grosso do Sul já está antecipando-se e avaliando o valor de mercado. Nós defendemos que isso não está permitido ainda, só vai ser possível a partir de janeiro, né, de 2027. Mas é uma questão que não tinha antes essa clareza, né? O governo aproveitou a reforma tributária e deixou claro que agora vai ser avaliado a valor de mercado. Mas isso também não, a gente né, debate aqui entre nós, advogados, que isso não vai ser assim, a avaliação a valor de mercado. Para você chegar numa avaliação de mercado, você tem que necessariamente contabilizar ativo e passivo, porque atualmente o Estado do Mato Grosso do Sul, ele pouco considera a avaliação a valor de mercado como ela tem que ser. Isso vai gerar muita discussão a partir de 2027, porque se o Estado, né, vai poder, o Estado, no caso a ente federado, o Estado do Mato Grosso do Sul, o Estado do Mato Grosso, está autorizado a avaliar o valor de mercado, ele vai ter que necessariamente contabilizar débitos e créditos. E avaliar a empresa não é fácil. Acho que temos contadores aqui, não é simples você avaliar o quanto vale uma empresa hoje. Só que a reforma também foi mais adiante. Tem uma previsão expressa, que também já está sendo discutida, de avaliar a projeção, uma perspectiva de geração de caixa de uma empresa. Como é que você vai saber que uma empresa tem uma perspectiva, uma determinada perspectiva de valor? Avaliar hoje se a data nem chegou ainda, né? No direito tributário a gente não pode, a gente tem que tributar a incidência e a geração de riqueza hoje e não futura. Exemplo disso é a pandemia que a gente passou, ninguém esperava por isso. E o que garante que a gente pode ter uma situação como a pandemia? Então, assim, é impossível, isso já é de duvidosa constitucionalidade também, está sendo discutido, de avaliar empresas de acordo com a possibilidade, a perspectiva de geração de caixa. Uma outra mudança também que vem determinar, essa aqui está sendo mais divulgada, né, que esse imposto ITCD, ele deve ser agora necessariamente progressivo. O que é isso? Né? De acordo com o valor do patrimônio, o Estado vai ter que tributar sobre faixas progressivas. Né? Então, se uma fazenda vale 5 milhões, a partir de 5 milhões ela vai ter uma alíquota X, 10 milhões Y, e vai subindo. Isso necessariamente vai ter que ser progressivo. O Estado do Mato Grosso do Sul atualmente não tem essa progressividade, é uma alíquota fixa, né, para doações 3% e para sucessão, que é o inventário, 6%. Isso está gerando até uma discussão também em relação, por exemplo, ao Estado do Mato Grosso, que lá já tem essas alíquotas progressivas, né? O Estado de Mato Grosso do Sul, ele não mexeu ainda na sua alíquota, mas ele está reavaliando o valor de mercado. Isso está gerando uma concorrência aí desleal, né? A tributação aqui, muitas vezes, ela está maior no Estado do Mato Grosso do Sul do que no Mato Grosso, que já é progressivo. Então, o Estado do Mato Grosso do Sul, certamente, a partir, né, do próximo ano, ou quanto antes, já está elaborando e vai alterar essa questão da progressividade, que também pode gerar economia, pode gerar aumento, ainda não se sabe como que vai ser. E esse ponto a gente fecha. Agora, doutora Adonis, falar especificamente do planejamento. Né? Vocês viram que a palavra que a gente está mais falando aqui é planejamento, aumento de carga, enfim, estudo. Então, realmente, a gente está num período em que vai ser exigido isso para todo tipo de negócio. Eu acho que esse aqui, só pegando aproveitando que o Dr. Diego estava falando sobre TCMD, muito se fala das holdings, né? Holding, né? E a holding, de fato, é um instrumento muito efetivo de economia de imposto, de planejamento sucessório. O problema é que o fisco fez o quê? Eu quero estar de olho em tudo que eu puder, que o pessoal hoje aproveita para economizar imposto, eu vou aumentar o imposto. Foi isso que o fisco fez. Então, hoje, a gente tem ainda, como o Dr. Diego falou, no Mato Grosso do Sul, se eu planejar, né, uma sucessão, uma organização patrimonial, eu pago 3% do imposto de doação. E se eu não me planejar, esperar o inventário, atualmente é 6%. Então, a gente tem uma economia ainda para planejamento. E o que o fisco fez? Criou a progressividade e falou, olha, o imposto pode chegar até 8%. E está tramitando no Senado um projeto de lei que pode chegar até 16%. Então, vocês vejam aí que quanto antes a gente aproveitar para se planejar, melhor. Porque a lei foi editada em 13 de janeiro,
ela não está ela tá vigente, mas não tem os efeitos no ano 2026, e ela começa a ter os efeitos a partir de 2027. Então ainda a gente tem um prazo para conseguir economizar em caso de planejamento. E aqui a gente traz um exemplo do seguinte: se eu tenho um imóvel rural no valor de 5 milhões, e eu fizer uma doação, um planejamento, doar umas cotas, abrir uma holding, eu vou ter um custo, mas um custo bem mais reduzido, né? Um imposto de doação em torno de 400 mil, né? O custo geral da doação. Se eu deixar esse imóvel ir para inventário, meu custo ele sobe para quase 1 milhão. E se eu deixar e esperar para que haja essa mudança, está tendo um projeto de lei que pode ir para 16%, meu custo vai para 1,38 milhões. Então você vê que a gente está... O tempo, a inércia faz com que você entregue mais dinheiro para o fisco, literalmente. Então o planejamento a gente faz economizar. E aqui, a gente indo rapidamente, né, um assunto que a gente pode falar horas e horas, então eu acho que vamos tentar ser bem simples aqui. O que é uma estrutura sem planejamento? Quando a gente cria uma empresa, né, eu tenho uma empresa, eu exerço a minha operação, a atividade empresarial, e tenho os meus bens pessoa física. Quando essa empresa, por alguma situação, ela existe, ela está com uma dívida, e eu entro em alguma situação de risco, o meu patrimônio pessoa física, a depender da situação que essa dívida estiver, ele pode correr risco. Uma empresa para ser sócia do seu negócio. Então, digamos que você tem uma empresa que você exerce a sua atividade, você faz o que é a chamada holding de participações. Você cria uma outra empresa que quem vai ser sócio dessa empresa é um outro CNPJ. Basicamente é isso. E você é o sócio dessa holding de participações, ou seja, você criou mais uma camada de proteção patrimonial. Então, isso faz o quê? Isso é um planejamento estratégico. E aí o que acontece? Se eu ficar com esses imóveis sendo contribuinte, tiver que pagar o IBS, CBS, eu ficar com isso na minha pessoa física, eu vou ter que pagar imposto de renda e vou ter que pagar IBS, CBS agora. Então, a minha carga pode ir para 35,90%. O que acontece? O planejamento para essa pessoa que tiver mais de 3 imóveis e receber mais de 240 é abrir uma pessoa jurídica, uma holding patrimonial. Isso sem sombra de dúvidas. Por quê? Hoje, quem tem uma holding patrimonial, ela paga em torno de 11,33 no lucro presumido. Vai ter aumento mesmo para essa pessoa. Só que a gente vai de 11 para 19, mas comparando 19 com 35 é muito melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar, eu estou me enquadrado nessa situação de 240 mil anos, mais de 3 imóveis, eu preciso pensar em fazer uma holding patrimonial. Isso sem sombra de dúvidas. E aqui, o arrendamento. Aqui nós temos algumas questões. Hoje, se a gente falar 240 mil anos para um arrendamento, é um valor baixo, né? Então, mas lembrando, para eu ser contribuinte, eu preciso ter mais de 3 imóveis também. Então, aqui nós temos algumas situações do seguinte: se eu sou arrendador, eu não estou enquadrado, não tenho mais de 3 imóveis, só tenho um, mas eu recebo muito mais de 240 mil, e eu não sou contribuinte. E se o meu arrendatário, ele também não é contribuinte, essa situação vai ficar fora da incidência do IBS e CBS. Não muda muita coisa. O grande problema aqui é, se tem um na operação que é contribuinte do IBS, por exemplo, eu arrendo para uma empresa, e essa empresa ela é contribuinte do IBS e CBS. Ela vai falar assim: pô, mas você não está me gerando crédito. O que vai acontecer? Vai ter que fazer uma negociação no contrato, porque senão pode ter um aumento de preço no contrato, enfim, algumas questões podem ocorrer, o custo pode aumentar do arrendamento. Então, o que a gente está colocando na situação em que um é contribuinte e o outro não, é que sente e abra a negociação, né? Busque uma assessoria para que essas mudanças, porque automaticamente tendo aumento de carga, o contrato vai ter que ser renegociado. E aqui a gente tem algumas questões. Hoje, o contrato de parceria, né? O que acontece? O arrendamento é quando tem como se fosse uma alocação, né? Eu não reparto os lucros, não reparto os prejuízos, diferente da parceria. O contexto da parceria é quando, olha, estamos aqui dividindo os lucros e eventuais prejuízos. Hoje, na pessoa física, é 5,5. Tá? Na parceria, depois da reforma, a gente vai ter imposto de renda pessoa jurídica, mais IBS e CBS, se
o contribuinte tiver naquela faixa de 3 milhões e 600. Então ele vai ter um aumento de 5,5 para 16,9. Em compensação, o arrendamento hoje, a depender da receita, eu vou pagar imposto de renda que pode ser até 27,5%. Lá na reforma tributária, na pessoa física, vai para 36,05. Então o que a gente tem orientado aqui? Pessoa jurídica. Aquela pessoa que já está na pessoa jurídica, hoje arrenda ou é arrendatário, para ela não vai, ela está pagando o piscofins, ela está pagando os impostos, não vai ter tanta alteração. Mas para a pessoa física, se ela tiver no enquadramento, ela vai precisar abrir uma pessoa jurídica. Porque vocês vejam aqui que a pessoa jurídica, em comparação, seja arrendamento ou parceria, e aí a parceria também tem que ser analisada, porque ela está um pouquinho mais abaixo que o arrendamento hoje em dia, essa situação vai ter uma tributação muito mais reduzida em comparação com a pessoa física. Então aqui é um ponto também de planejamento, de sentar, negociar e fazer um estudo de impacto da reforma tributária. Como eu disse para vocês, aqui é bem rápido. Nós tivemos 3 casos de reforma. A reforma do consumo, que está atacando esses impostos de compra e venda. A reforma do patrimônio, que a gente viu que está aumentando o ITCMD, que a gente viu que as operações de pessoa física vão ficar mais oneradas. E tem a reforma da renda. O que é a reforma da renda? A gente nunca teve uma tributação de lucros e dividendos nos últimos 50 anos, né? No ano passado foi o ano de criação de imposto maior da história, né? E que eles criaram a tributação de lucros e dividendos. Então, se eu ganho mais de 50 mil no mês, eu tenho uma retenção de 10% na fonte. Isso a empresa é obrigatória, existe o REIF, né? Em que você precisa declarar essa retenção. O que tem muita gente fazendo? Eu não vou declarar, eu não vou fazer 50, eu vou fazer 45. Aí você vai continuar isento. Mas aqui tem surgido muitos planejamentos. Então, quando você tem uma receita mais de 50 mil, né, você precisa começar a se planejar. Por quê? A lei fala o seguinte: a taxação de 10% na fonte, ela é por CNPJ. Então, você precisa estruturar uma operação. Obviamente, tem que ser uma operação que a gente fala propósito negocial. Não vou inventar alguma coisa para ficar criando empresas para eu ficar distribuindo isso, que vai considerar uma fraude. Mas hoje, muitas empresas estão constituindo, por exemplo, eu tenho uma empresa operacional, eu abro uma holding de participações, eu mando todo o lucro para essa holding de participações, certo? Eu sou sócio dessa holding de participações, é meio confuso, mas o que acontece? Eu sou sócio da empresa operacional e da holding de participações. Então eu consigo distribuir 45 mil na holding de participações, 45 mil na holding operacional. Isso faz com que eu tenha mais isenção, eu posso distribuir mais valores. Então assim, quer dizer que vou ficar isento dessa tributação? Não. Por quê? Se você ganhar mais de 600 mil no ano, lá no final do ano subsequente, quando você for fazer o ajuste do imposto de renda, você vai ter que pagar também o imposto mínimo, a taxação mínima, que é um percentual progressivo. Então você não tem como escapar, é um imposto novo. Muito se tem aqui falando que se tiver uma questão política e trocar o governo, um fala que vai tirar isso aqui, enfim. Tem debate aqui, pode ser que isso aqui depois seja revogado, mas o que a gente tem hoje é isso. Então, o governo ele falou: eu vou atacar o consumo, vou atacar o patrimônio, vou atacar a renda. Ele deu a isenção de 5 mil, mas taxou quem ganha 50 mil. E será que 50 mil realmente a gente está falando de alta renda? É um ponto a ser discutido, né? Então, aqui tem vários planejamentos. Então, para a gente finalizar, o momento de agir agora. A gente coloca, tem que mapear, tem que planejar, tem que rever os contratos. E os contratos, eles precisam ser revistos agora. Se você compra, se você vende para a cooperativa, se você, na sua operação, você precisa realmente estudar e falar: olha, vamos sentar aqui e vamos ver quanto de crédito que minha operação vai gerar. Como os meus patrimônios estão todas nas pessoas físicas, na minha pessoa física, eu vou ter que estruturar isso aqui para não ficar pagando 39% do governo, 36%. Então, assim, o planejamento ele deve começar agora, seja no patrimônio, seja no consumo e seja na sua renda. Então, é isso que a gente veio falar aqui.
Espero que vocês tenham gostado. A gente está muito feliz aqui com o convite, né, com a presença de todos. A gente sabe que é um tema importante e vocês, só de estarem aqui, estão à frente de muitas outras pessoas que não estão. Então, muito obrigado pela presença e qualquer dúvida agora a gente vai abrir para as perguntas e a gente está à disposição. A cara de espanto de todo mundo é ótima. Gente, mas assim, resumindo, uma frase define o que a gente quer passar para vocês. Todo mundo tem sim a possibilidade de escolher quanto do seu patrimônio vai para o governo, tá? Quanto que o fisco vai morder. Isso a gente faz com planejamento. Não dá mais para ficar com a operação e com o patrimônio deixando, né, a água levar. Não, precisa de planejamento. E o produtor rural, principalmente ano após ano, ele vem sendo obrigado a ter essa organização de empresa, né? Que antes o produtor rural não tinha, né? Veio primeiro o livro caixa, que já deu mais para o produtor rural, o livro caixa digital, que já deu mais uma obrigação para o produtor rural ali, que é uma organização de empresa. Então, a bola da vez é